Olá, nesse vídeo vamos mostrar a parte financeira aqui do sistema gestor de dedetização. Então aqui nós temos aqui o menu lateral e temos o menu superior. Aqui no menu superior nós temos aqui contas a pagar e contas a receber. Então se eu vir em contas a pagar, eu tenho aqui o método para cadastrar, listar e ver aqui em aberta, vencidas e pagas. Tá? Para mim cadastrar, eu vou vir aqui em contas a pagar, eu vou cadastrar. Aqui eu vou colocar uma descrição, tá 010. Tipo de conta, contas da casa. Aqui é o centro de custo. Quando você vem aqui no menu lateral, você tem aqui os centros de custo. Então eu vou criar um centro de custo aqui, vou colocar aqui, por exemplo, frotas, é um centro de custo. Ok? Vou colocar comunicação, tá? Só apenas exemplo, você pode colocar o centro de custo que você precisar. Aqui você pode editar e pode inativar, ele tem que estar ativo para você poder escolher. Voltando agora, eu vou vir em contas a pagar, vou cadastrar uma conta a pagar e vou colocar, por exemplo, manutenção estrada, pronto. Vou colocar aqui o tipo de centro de custo é frotas, valor 1.500, data do primeiro vencimento. Quantas parcelas? Se for apenas uma, tá tudo certo. Se eu quiser colocar 10, eu posso colocar 10 parcelas. Ele pergunta como que eu quero. Eu quero pegar esse valor e dividir por 10 ou eu quero manter? Se eu colocar dividir, ele vai dividir o valor por 10. Já vai pegar o valor que eu coloquei, vai dividir por 10 e vai colocar um intervalo de 30 dias para cada uma. Se eu falar que eu quero manter, ele vai manter o mesmo valor em todas, tá? Nesse caso eu quero dividir. Tá, ele fez uma divisão exata, mas se você não quer uma divisão exata, você pode vir aqui ainda editar o valor ou a data e mudar aqui, antes de você salvar. Comunicação, descrição, vou colocar qualquer coisa aqui. Pronto. Salvei aqui um processo com 10 parcelas de contas a pagar. Para mim listar, eu vou vir aqui listar e tá aqui o processo, tá? Inclusive tem até uma vencida que eu marquei para hoje. Então, se eu posso clicar aqui em ver o processo, ou eu posso gerar o PDF do processo. Aqui você gera o PDF do processo, ou seja, o processo inteiro com todas as parcelas. Ou você pode buscar aqui também, tá? Se você fazer uma consulta por todos os processos, aqui você gera um PDF com todos os processos, tá? Então, aqui tem um processo com várias parcelas, aqui tem outro com várias parcelas. Então, aqui você gera o relatório dos processos e suas parcelas, aqui você gera o PDF de um processo único, manutenção estrada, tá aqui. Posso gerar o PDF só dessa manutenção estrada, ok? E a situação de cada um, inclusive tem uma vencida. Mas eu vou clicar em ver o processo. Tá? Como eu coloquei uma que já está vencida na data de hoje, hoje é dia 10, eu coloquei que a primeira vence dia 9, ela já deu um alerta aqui em cima, contas a pagar e contas a receber. Contas a pagar já tem uma vencida, a manutenção de estrada eu posso ver todas aqui, ou seja, o alerta de contas a pagar e contas a receber já está ativo porque já tem parcela atrasada. Tá? Então ela está atrasada. O que eu faço com essa manutenção da estrada? A parcela 1 de 10 já vencida, eu posso dar baixa. Se eu falar que sim, ok, já dei baixa, eu posso reabrir de novo, mas por enquanto eu dei a baixa, né, ela está paga. E o que acontece quando eu dou baixa? Ela é registrada, se é uma conta a pagar e eu dei baixa, significa que eu paguei. Se eu paguei, saiu do caixa. Então, se eu vim aqui em saída de caixa e listar, tá aqui, manutenção da estrada, valor R$150, eu dei uma baixa, a baixa foi automática, ou seja, foi derivado de uma baixa de conta a pagar, ou seja, eu dei a baixa, ela registra que saiu do caixa. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, contas a pagar, eu vou listar todas de novo, tá aqui, a ver o processo, uma tá paga, tá? Se eu dar baixa em outra aqui, duas paga. Se eu vir na minha saída de caixa, ok, uma, duas de manutenção de frota, aqui ele me dá o valor, e eu posso gerar também um PDF aqui se eu quiser, desse relatório de saída de caixa, ok? Mesma coisa de contas a receber. Vou vir cadastrar uma conta a receber. Vou colocar qualquer informação aqui.
Vou colocar aqui comunicação, não faz sentido, mas eu vou colocar valor. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 35 mil. Data da primeira parcela, vou colocar 10. Parcela, eu vou colocar 6 parcelas. Vou falar que eu quero dividir o valor por 6, ou seja, ficou 5.833,33, cada uma observação teste. E eu registrei uma conta a receber. Então agora eu já tenho duas contas, olha só, eu já tenho contas a receber vencida aqui. Tá vendo? Duas contas a receber. Então se eu listar o relatório de contas a receber, olha só, eu tenho essa daqui, que é a conta a receber. Se eu ver o processo dela, tá? Eu tenho a mesma dinâmica. Se eu gerar o PDF, ele gera o PDF apenas do processo da conta a receber. Se eu gerar aqui em cima, ele gera de todos os processos. Mas ele pega o primeiro processo, separa todas as parcelas, te dá o outro processo, separa toda a parcela. De cada processo te dá o relatório geral, como que está cada um. Tá? Mas eu vou pegar e vou ver o processo dessa daqui. Olha só, então tá aqui. Mesma coisa, eu vou dar baixa em contas a receber. Pronto, dei uma conta a receber. Tá? Vou dar baixa em mais uma. Pronto, já marquei que eu recebi mais uma. Logicamente, você vai dar baixa quando você receber. Mas se eu estou recebendo, tem o quê? Tem que estar entrando em caixa. Então, se eu vim aqui e clicar em entrada de caixa, olha só, eu tenho duas entradas de caixa. Ok? Então, eu dou baixa em contas a pagar, sai do caixa. Eu dou baixa na conta falando que eu recebi, ele faz a entrada do caixa. E gera todo tipo de relatório. Entrada e saída de caixa. Aqui você faz entrada e saída de caixa manual. Veja só, contas a pagar, quando eu pago, sai do caixa. Contas a receber, quando eu marco que eu recebi, ele entra no caixa. Além disso, eu tenho aqui entradas de caixa e saída de caixa manualmente. Eu posso vir aqui, ó, cadastrar, tá? Uma entrada e uma saída de caixa manual. E eu só posso deletar o que é cadastrado manualmente. Veja só, como essas daqui foram automáticas, você não tem o botão deletar. Porque se eu der uma baixa que eu recebi uma conta, ele entrou no caixa. Para mim tirar daqui, eu tenho que ir lá e cancelar que eu recebi a conta, aí ela sai do caixa. Tá? Eu não posso dar baixa na contas a pagar, entrar no caixa e depois eu simplesmente excluir aqui e ainda constar a conta a pagar. Ah, essa aqui eu não paguei, eu coloquei enganado, então eu tenho que ir lá e dar baixa. Então se eu vir aqui em contas a receber, listar contas a receber, tá? Eu vou abrir o processo aqui de uma delas, vou pegar essa aqui, vou reabrir. Fiz errado, pronto, eu reabri ela. Agora se eu vim aqui, ó, em entrada de caixa, tá? Uma já saiu daqui, porque eu reabri e automaticamente ela saiu. Agora se eu vim aqui e dar uma entrada entrada de caixa e eu fazer manual aqui, ó, vou colocar aqui R$120. E eu fazer manual aqui, ó, pronto. Agora se eu listar um relatório aqui de entrada de caixa, ela está aqui. Tipo de cadastro manual. Origem baixa. O que é baixa? Deu baixa de conta a pagar e receber. O que é manual? Eu cadastrei manualmente. Essa sim eu posso excluir. Ok? Então nós temos aqui uma relação entre contas a pagar e contas a receber, já fazendo a automação da saída e entrada de caixa. E tem entrada e saída de caixa que eu posso cadastrar tanto entrada quanto saída manualmente, e essas sim podem ser deletadas. Ok? Então todo o processo está aqui e aqui tem todos os alertas aqui. Se eu venho aqui na página inicial, eu tenho um dashboard aqui, que ele me dá umas previsões, ó. A pagar em aberto está aqui. A receber em aberto está aqui. Entradas do mês e saídas do mês. Contas a pagar, tá? Então temos aqui o gráfico de porcentagem e contas a receber, situação delas. Eu tenho aqui, ó, previsão de gastos versus recebimento dos próximos 6 meses. Ok? Veja só, muito dinheiro para entrar e pouco para sair nessa minha simulação. Esses 6 meses eu posso mudar para 3, 12 meses ou um valor específico. Eu passo um período inicial e final. Quero 12 meses. Clico aqui, aplicar. Pronto, agora eu tenho a previsão para 12 meses. Veja que eu tenho muito valor aqui, previsão para entrar e pouco para sair, né? Ok? Se eu vim aqui e eu colocar uma contas a pagar e eu cadastrar, eu vou colocar um valor alto aqui, só para a gente ver isso acontecer. Ok? 50 mil.
colocar aqui. Colocar aqui parcela 6 e vou manter o valor só para ficar bem alto o valor para a gente ver isso acontecer. Ok? Pronto. Fiz um cadastro bem robusto aqui. Se eu ir na página inicial agora, veja só. Agora eu tenho uma previsão muito maior de gasto do que de entrada nos próximos 6 meses, tá? Então esse aqui é o gráfico. E aqui é o fluxo de caixa de entrada versus saída, tá? Então aqui está mostrando para cada mês quantos que está entrando e quantos que está saindo. Então se você abastece aqui corretamente, você tem números corretos, ok? Tudo isso aqui é simulação. Então a fase 1 aqui do método financeiro já está implantada. Você já tem toda a dinâmica de contas a pagar, de contas a receber, de processos. Você pode editar um processo, eu posso vir aqui, ó, pegar um processo de contas a receber, pegar esse aqui que eu fiz por último e editar ele, ó, ver ele processo. Qualquer conta que não foi dado baixa tem um botão editar. Logicamente, depois que você deu baixa, fez entrada ou sair do caixa, você não vai editar mais ela. Você vai ter que reabrir para você editar, ou seja, tirar da saída de caixa ou entrada de caixa. Mas você pode pegar essa aqui, por exemplo, e alterar a data, alterar o valor, alterar a descrição, alterar até o centro de custo e clicar em salvar. Você pode fazer isso. Ok? Então toda essa parte aqui, esses cards aqui, essas previsões aqui e esse fluxo é tudo relacionado à parte financeira. Todo esse módulo aqui já está disponível para ser utilizado. Até mais.